Uhum. Bom dia, amigos. Momento Imobiliário. Bom dia, Siqueira. Nós estamos aqui novamente, hoje no dia 9 de junho de 2025. 9 não, 10 já, né, Siqueira? Hoje 10 já, graças a Deus. Está aí Terça-feira. novamente aí com o Momento Imobiliário, nas suas terças-feiras, sempre trazendo informações importantes do mercado imobiliário. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia, Siqueira. Bom dia, Guerrão. Estamos aqui sempre trazendo boas novas do mercado. Vamos aproveitar esse mês de junho e dissecar bastante aí a questão do resultado das construtoras na B3. Temos convidados aí também que vão vir pelo pessoal de Minas, né? E fazendo aí as parcerias importantes. Vamos ver se em julho agora a gente traz mais novidades, né? É Para isso todos aí. nós aqui, certo? Então, para ficar objetivo, Guerra, eu vou subir aqui a apresentação, que tem slide aberto aí, para falar só de Beleza. três empresas, mas eu preferi trabalhar com o requinte de informação que as empresas mandaram para a gente além de aprender, a gente pode também fazer comentários interessantes aí da forma que elas divulgam seus resultados, né? Então, subiu, né? Subiu. Perfeito, cara. E exatamente a gente aproveitando aqui a qualidade da informação, hoje a gente, além de atualizar aqui sobre o momento imobiliário, vamos entrar no detalhe aqui dessas três empresas aí que são fantásticas em relação a, a todo o volume de negócio que elas criam no mercado, cada um com seu perfil, similaridade em alguns pontos e muito distintos em outros pontos. Acho que são grandes escolas do mercado aí. Exetec, Elbor e JHSF. Então, já liberamos hoje, inicialmente aí para os membros lá do grupo de WhatsApp, a nossa agenda semanal do Momento Imobiliário, tá? Uma grade importante lá de eventos e cursos. Na nossa agenda, a gente está aqui hoje com três empresas aí da B3. Dia 12, quinta-feira agora, temos convidado lá, que é o Rogério Labriola, CEO da Privilégio, de Minas Gerais, junto com o Marcelo e o Roberto Greg. E na quarta e na próxima terça-feira, dia 17 e 24, a gente fecha aí com mais 10 empresas imobiliárias também listadas em bolsa. Tem boas novidades aí. E vamos dar uma paradinha só no dia 19 de junho, feriado aí, Corpus Christi, né, Guerra? Então, acho que é importante a gente manter. Uhum. E na agenda aí, Chãozão, na última quinta-feira do mês. Mês agitado, aniversário, 2 anos, né, Guerra? Estamos trabalhando aqui intensamente para isso. É isso aí. Tá? E, para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Siqueira, sou corretor de imóveis, atuo na profissão há 38 anos, 20 anos em São Paulo, nos dois principais players do mercado. Ah, aqui em Botucatu estou há 18 anos. Dentro da minha atuação em Botucatu, tenho a especialidade de montar time de vendas para agilizar resultados para incorporadores, construtores, investidores, imobiliários. E sou sócio da Terreno Certo, que é uma startup com especialidade em estruturação de terrenos, áreas, glebas e seus ativos. Fazemos aí toda a parte de inicial de vocação e uma primeira viabilidade econômica estática para reconhecimento dos negócios e, complementarmente, temos aí toda a especialidade refinada do Henrique Bockmann Guerra. A palavra é sua, Guerra.
É isso aí, Siqueira, né? Nós aí estamos também há mais de 30 anos no mercado imobiliário, sempre trabalhando com incorporação e tudo aquilo que envolve, né, o investimento em mercado imobiliário. E dentro daquilo que faz parte da minha formação e também da empresa Bockerman Consultoria, nós fazemos desde o trabalho inicial da análise do local, análise do vendedor do terreno, todas aquelas diligências necessárias para que você não tenha surpresa depois que você já investiu uma grana, né? Às vezes você já investiu um dinheiro lá e aí você descobre que um terreno tem um problema ou que o vendedor do terreno tem algum problema. E depois também toda a parte também da viabilidade econômica, da potencialidade do local, né? Tudo isso também somado a toda a instrumentação jurídica, a análise de qual a melhor forma de constituição do negócio em função da sua constituição societária, né? Ou se eu vou fazer uma SCP, dependendo do perfil do investidor, a gente adapta a questão da estruturação societária, né? Se eu vou fazer um SCP, ou se eu vou fazer uma SPE, e depois disso também toda a estruturação do empreendimento para registro em cartório. Então, toda a parte lá do memorial de incorporação, a planilha da BNT, NBR 12721/2006, depois toda aquela questão também das minutas de contrato de venda, para que o incorporador já saia com uma minuta para simplesmente preencher os dados do cliente comprador, e depois também a parte também da entrega, então a convenção do condomínio e tudo aquilo que envolve depois do empreendimento pronto, né? Então a gente é complementar, eu na minha formação jurídica, contábil e financeira, a gente consegue aí junto com o Siqueira na parte comercial fornecer o suporte necessário para que o empreendedor tenha condições de levar o seu empreendimento a contento e no final sair todo mundo feliz, né, Siqueira? É isso que a gente torce sempre. Isso mesmo, Guerra, isso mesmo. E só para poder atualizar a nossa audiência em relação ao momento imobiliário, continuamos aqui estimulando para que profissionais e as pessoas que nos acompanham, profissionais que estão aí atuantes no mercado, ou começando no mercado, entrem lá no grupo de WhatsApp, tá? Porque além do network absolutamente de qualidade, a informação pode ser pensada direto de especialistas. São mais de 50 especialidades hoje dentro do grupo de WhatsApp. Essas especialidades aí somam praticamente tudo que é necessário para ter sucesso dentro do segmento imobiliário. E essas 50 especialidades, elas abrangem aí mais de 40 modelos de negócios dentro do imobiliário. Então, praticamente aí você consegue, ora com uma necessidade de alguma dúvida, alguma mentoria, ora também de busca de parcerias e ampliar o seu volume de negócios, se posicionar dentro de um mercado que também é bem abrangente. Hoje nós já estamos aí com membros dentro do grupo que representam 43 cidades em 3 estados, além do Distrito Federal. Então, isso nos dá uma abrangência importante territorialmente no Brasil, de acompanhar o que está acontecendo no mercado imobiliário, e também essa equação, né, Guerra, de aproximação entre profissionais que dominam com qualidade o mercado imobiliário. Tem pessoas aí que eu já conheço e acompanho, e sou fã nesses mais de 30 anos de atividade dentro do imobiliário, tá? Um grupo muito seleto, né, Guerra? Ah, com certeza, né, Siqueira? Além da possibilidade que às vezes você que está no mercado imobiliário, você não tem a noção de o quanto você pode e qual o detalhamento, né, do nível, né, de quantas atividades envolve o mercado imobiliário, né, Siqueira? Que às vezes a Isso pessoa mesmo. fala, o mercado imobiliário é compra e venda, construção de empreendimento, loteamento, mas dentro de tudo isso, você verifica, dentro dessas especialidades aí do pessoal que está com a gente aqui no grupo do WhatsApp, você pode ter noção de tudo aquilo que pode ser feito e pode ser explorado dentro do mercado imobiliário, né? Não só especificamente na questão de compra e venda, construção, como também as atividades associadas, né, Siqueira? Então, você pensa, na parte contábil, você tem
Na parte financeira, você tem uma especialidade que você pode seguir, né? Em todas as questões, na parte de funding, na parte de consórcio. Então, você tem uma série de situações que você pode se utilizar do mercado imobiliário para seguir sua carreira, para você investir o seu dinheiro, entendeu? Então, aqui nós temos realmente profissionais que podem te auxiliar nisso, né? Então, é importante que todos aqueles que gostam, né, que também entrem no nosso grupo lá do WhatsApp e pode servir aí de network com todas essas pessoas que estão aí como especialistas, né? Perfeito, Guerra. E a gente ainda no nosso crescimento orgânico, traduzimos aqui os números que sempre nos traduzem mais responsabilidade, mas cada vez mais prazerosa aí essa oportunidade de estar aqui toda terça e quinta-feira, tá? Falando com a audiência, trazendo convidados, aprendendo com os convidados, aprendendo com as pesquisas, e os números aí são absurdamente robustos. São 190 vídeos lá que estão disponíveis na nossa biblioteca, com mais de 80 e-books gratuitamente, que as pessoas podem, no caso aí, com um cadastro simples no site, baixar esses e-books aí para ampliar a qualidade de informação. Esses e-books aí são tudo que a gente já conversou aqui. Muitos dos e-books foram gentilezas aí dos nossos convidados em relação à qualidade da informação. Alguns e-books lá tem parte um, parte 2, parte 3 que a gente vai sempre, dentro da correria nossa aqui, aprendizado, atualizando e retomando os temas, tá? E da mesma forma, os convidados, além do YouTube, do LinkedIn, do Facebook, estamos ao vivo aí, né, Guerra? Sim, vamos ouvir aí nas redes sociais também, no LinkedIn, no YouTube e também no Facebook, né, Siqueira? Isso, a gente tem além das redes sociais, os streams aí, como o Spotify, que tem mais de 60 convidados lá com a fala, a técnica, a experiência e os ensinamentos aí disponibilizados, importante para vocês. Estamos aí fazendo a nossa experiência com o TikTok e também cada vez galgando uma melhor visibilidade aí dentro do que da nossa proposta do momento imobiliário. E estamos aí ansiosos para chegar nos 2.000 inscritos dentro do YouTube. Então, para quem está nos assistindo, tá? É só lá curtir, fazer a sua inscrição, para que você recebe com prioridade as informações aqui do canal do Momento Imobiliário e da mesma forma ajudar com o seu curtir e compartilhar, ajuda a impulsionar o canal, tá? É importante esse procedimento para nós aí. Então, temos aí dia 12 de junho agora, tá? O Rogério Labriola, que é o CEO da Privilégio Construtora de Minas Gerais, na companhia aqui do Marcelo Caldeira e do Roberto Greiner, tá? Ah, com certeza vai trazer novidades importantes do segmento que ele atua lá, que é o segmento do mercado de luxo, na construção civil. Então, bons ensinamentos, bons mercados em Minas Gerais, e vamos lá ouvir um empresário com muita qualidade de informação para nos ensinar aqui. No dia 26 de junho temos a dupla aqui, Renata Polinário e a Jorge Oliveira, do Chonzão, trazendo também novidades dentro do imobiliário, troca negócios. É importante para a gente sempre trazer, pelo menos uma vez por mês, aí, esse movimento gigantesco que o agronegócio representa na economia e mobiliza dentro do segmento imobiliário, tá? O time da Elos, tá? E a Ive e a Flávia, a gente vai dar uma facilitada na agenda delas aí e retomar a partir de agosto, que elas estão com a agenda bem corrida aí para, graças a Deus, em questão de crescimento. Então, em agosto, a gente retoma com elas aí, com toda a qualidade de informação do real estate que elas podem nos proporcionar. E para quem perdeu aqui as informações no momento imobiliário, nós temos aí a fala e a conversa fantástica com o Wagner Dias, que trouxe aí, no requinte do detalhe, a solução da ferramenta do oferta terreno, onde a gente pode viabilizar
antecipadamente aí com dados aí a viabilidade ou não de negócios dentro do segmento imobiliário, incorporação, loteamento, tá? Tá tudo muito bem calçado nesse sentido. Rever a fala aí com a Georgia e com a Renata dentro do agronegócios. O Roberto Boaventura, também de Minas Gerais, que atua no segmento médio padrão e alto padrão, que trouxe informações importantes da RBS Empreendimentos no estado de Minas. O diretor de desenvolvimento da Accor, tá? O Rômulo Silva, que trouxe cidades onde a Accor pretende expandir, qual que é o formato de negócios, qual que é a condição importante de inicialmente aproximar investidores, uma conversa muito bacana que traduz negócios para quem atua onde a bandeira Accor está buscando as suas expansões. Loteamentos aí, a informação de qualidade da Raquel Barcelos, uma profissional de mais de 20 anos só no segmento de loteamentos, tá? Em breve vamos pensar ela novamente aqui para ampliar esses conhecimentos, que para nós foi muito importante, com a facilidade que ela tem e o domínio do tema. E nós aqui na Guerra, com toda humildade, dissecamos Botucatu em todas as oportunidades que Botucatu pode oferecer. Fomos bem provocativos aqui no nosso olhar de onde o mercado de Botucatu pode provocar empreendimentos. Alguns deles aí, com certeza, até o proprietário ainda não se manifestou, mas a gente faz aqui sempre um alento para que a oportunidade do mercado imobiliário está aí batendo na porta. Talvez seja um momento importante de aproveitar esse momento de reflexão que o mercado está, taxa de juros alta, tudo parece que tem uma dificuldade, mas esse é o melhor momento para planejamento, tá? Então fica aí as oportunidades. Tem 4 lives lá completas, desde o plano diretor até a localização desses negócios. E falamos bastante aí de hotelaria, multiuso, shopping center, né, Guerra? A gente aqui arranha com muita qualidade em vários segmentos aqui. Pode provocar que a gente topa, né, Guerra? Não tenha dúvida. Perfeito. E andando aqui no nosso acompanhamento das empresas listadas em bolsa, tá? Vamos dar sequência hoje aqui em mais 3 empresas. A gente reduziu o número de empresas hoje para poder entrar na qualidade da informação que essas empresas disponibilizam a cada 90 dias para o mercado. É uma excelente escola para quem está começando no mercado, para quem já tem a sua empresa de atividade, ou para quem já tem muito domínio, muitos anos de mercado, acha que sabe tudo, mas olha, tem escola aqui, viu? Tá? Merece aí um olhar, porque essas empresas são obrigadas a fazer um compliance a cada 90 dias e uma satisfação completa para seus investidores. E essa escola é muito oportuna, principalmente no olhar da exigência do nosso cliente, né, Guerra? Nosso cliente cada vez mais exigente. Então, importante as empresas começarem a se comportar de uma forma transparente, completa, até porque a renovação a reforma tributária vai trazer um outro tipo de exercício para o mercado, né, Guerra? Essa é uma questão que muitos pensam, né? Falam assim, eu sou pequeno ainda, não pretendo ir para a bolsa e tudo mais. Mas independente de você ir para a bolsa ou não, né? Cada vez mais, principalmente as questões dos funding, né, Siqueira, você percebe que, primeiro, eles estão sendo direcionados, os fundings, principalmente os funding de renda mais alta, né, da classe média para cima, eles estão sendo direcionados para fundos de investimento, para outros tipos para outros tipos de mecanismo de financiamento. E exatamente esses fundings, eles acabam seguindo, né, até por uma obrigação deles, seguindo todas as regras de bolsa de valores, né? Então, o que acontece? Se você não estiver com sua empresa, com toda essa parte do compliance que o Siqueira comentou, com a parte de governança, né, a parte de estruturação dentro da sua empresa voltada a você ter tudo muito bem estruturado,
a parte contábil, junto com a parte financeira, junto com a parte de gerenciamento de obra, de gerenciamento de vendas, tudo isso muito bem azeitado, muito bem estruturado. O que, que vai acontecer? Você vai ficar, no momento em que você for submeter a sua empresa a esses fundings para conseguir esse financiamento, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque esses investidores, eles até são até mais exigentes do que as próprias instituições financeiras, porque eles seguem os modelos que já existem. Então, as empresas que são listadas em bolsa, elas já têm uma situação mais privilegiada junto a esses fundos, justamente porque, por uma obrigação até dela da transparência, elas são obrigadas a prestar conta de 90 em 90 dias, passar os balanços, passar toda a situação dela, tudo isso que está sendo demonstrado aqui, que o Siqueira sempre traz aqui para a gente. Então, dá para vocês terem uma noção e jogar isso na linha do tempo. Você não precisa falar assim, amanhã eu tenho que ser desse jeito. Você tem que colocar isso como uma meta dentro da sua empresa e considerar isso sempre como um investimento e não como custo. Não é? Então, você vai devagarinho, você vai... ainda não tenho um RP, principalmente construtoras pequenas, né? Eu ainda não tenho RP. Começa com um RP para que você tenha é, todas as atividades da empresa centralizadas num sistema. Depois você vai crescendo junto à sua estrutura. Mas a estrutura vai ficando muito inchada. Gente, não é assim que funciona. Você, a partir do momento que você se estrutura mais, menos você vai precisar de mão de obra para controlar, né? Você vai chegar num momento onde você vai ter toda a sua empresa e toda a sua operação sendo onde você vai ter acesso no seu celular e com confiabilidade das informações que vão estar lá. Mas essa confiabilidade você só consegue se dentro da empresa você estiver bem estruturado, né? Então, um investidor que chega na sua empresa e vai analisar essa empresa, e você tiver tudo isso já bem acertadinho, bem bonitinho, tudo dentro das normas e com uma governança legal, você não vai ter dificuldade depois para conseguir o financiamento da sua obra, do seu empreendimento, do seu negócio. Então é isso, eu acho que é muito importante que mesmo aqueles que estão começando, coloque na linha do tempo essa situação. Independente se vai ou não colocar isso, vai listar em bolsa ou não, né? Justamente para não ter lá na frente dificuldade na hora de financiar o seu empreendimento. Perfeito, Guerra. Maravilhosa a tua interseção aí. Isso é para a saúde e para que as coisas e os negócios dentro da empresa tenham uma perna longa de, hora de sobrevivência, hora de uma vivência com resultados, né, Guerra? Esse é o objetivo nosso, né? Fazer com que a Siqueira, empresa porque você pensa o saiba seguinte, ultrapassar. que você pensa o seguinte, você está estruturado, você está com todos os dados na mão, você se antevém os problemas, porque você, na medida, você consegue detectar o problema no momento em que ele está ocorrendo, e não daqui um mês, fala assim, nossa, eu não sabia disso, puxa vida, a partir de quando isso está acontecendo, né? Agora, no momento em que você tem tudo isso já estruturado, tudo isso rastreado, porque esse é a grande sacada de você ter uma empresa estruturada é que você detecta os problemas onde eles estão ocorrendo no momento em que eles estão ocorrendo. E aí você já aplica as ações corretivas necessárias, né, para que esse problema não aconteça. E quando você faz isso de forma tardia, às vezes nem dá tempo mais de você corrigir aquele problema, e aí o problema já está instalado e você vai custar muito para a empresa fazer com que ele seja solucionado, né? Então, a gente sempre vai bater nesse assunto, independente de que a gente sempre repete isso, né, Siqueira? É uma situação que, né, a gente está sempre aqui batendo nessa tecla, mas é importante, e é por isso que essas empresas são empresas de sucesso. Exatamente, Guerra. O objetivo nosso aqui é que todas as empresas saibam enfrentar as dificuldades, os desafios do mercado, mas se o momento é de sobrevivência ou se o momento vai ser de sucesso contínuo,
né? Depende desses passos legais, dos processos sem pular etapas, tudo que a gente reforça aqui a cada tempo. Vou avançando aqui, Guerra, vamos ver Uhum. se vai andar bem aqui a informação. Então, a gente começa aqui com as informações da Exetec, uma empresa que sempre calçada aqui em todos os segmentos. Ela atua aí no segmento econômico com a marca Fit, mas ela tem muita tradição no segmento de médio padrão, alto padrão, altíssimo padrão, lajes corporativas, complexos multiuso, uma empresa muito sofisticada em relação a projetos, tem grandes assinaturas no mercado em São Paulo, e a gente aqui traz aqui números importantes que a gente vai dissecar aqui com toda a qualidade de informação que a Zetec distribui para o mercado, e a gente já agradece aqui a oportunidade e o cuidado que a gente teve aqui em traduzir a boa qualidade de informação que a marca oferece a seus acionistas e ao mercado de uma forma geral. Fiz questão de colocar ampliada aqui algumas planilhas, Guerra, que é assim, ó, no balanço patrimonial da empresa, ó que bacana, ela traduz aqui números lá do primeiro trimestre de 2024 dela, atualizando qual foi a representatividade desses números no quarto trimestre de 2024, certo? E agora no comparativo do primeiro tri de 2025. Então, sem receio, né, Gá, que esses números também traduzam a oscilação que o próprio mercado imobiliário ainda desafia, né? Assim, Gá, por uma linha do tempo que a gente tem sempre aí de 1 ano e meio a 2 anos para da escolha do terreno, viabilidade das aprovações, até 3 anos a 4 anos de obra, né? Os desafios são gigantes. Então, é bom quando a empresa traduz os números com a qualidade, pelo menos que a Exetec está oferecendo aqui, que a gente enxerga que, assim, dificuldades todas passam. A questão é o preparo para poder enfrentar esses desafios e ter a musculatura para enfrentar as intempéries, né, Guerra? Isso tem que estar sempre lastreado em cima de uma documentação. Para tudo isso tem norma, né, Siqueira? Para tudo isso tem Sim, todas essas nomenclaturas de balanço, tudo isso tem uma norma contábil, tem uma norma que, que ela tem que ser reconhecida em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso já é bem padronizado. O Brasil também tem uma grande. Isso aí, a parte contábil brasileira, ela é bastante elogiada justamente por esse requinte, né, que existe e essa normatização na contabilidade, né? Então, é, a contabilidade é um dos instrumentos melhores para qualquer tipo de tomada de decisão. Até por isso, essas empresas se utilizam dela para demonstrar aqui para os investidores a situação em que ela se encontra, né? perfeito. E na performance aqui do lançamento, a gente vai acompanhando aqui onde a empresa começa a demonstrar números que ela também interpreta como recordes, né? Você imagina um crescimento aí, Guerra, do primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025, um crescimento aí de 32% em relação ao VGV, que é o valor geral de vendas. Então, Uhum. sai de um cenário de 467 milhões para 616 milhões. Isso é magnífico em qualquer tamanho de empresa, né, Guerra? Entendo. Isso. E ela vai trazendo também as informações de lançamentos. Olha que bacana. A gente tem aqui até metragem e o tamanho de terreno. Numa conta contrária, a gente consegue entender como que ela está praticando um metro quadrado hoje, o porquê que ela tem que defender determinado metro quadrado e o potencial construtivo dessa área em relação ao plano diretor, tá? Numa ampliação do olhar de como a empresa pratica seus negócios, tá? Um recente lançamento dela aqui, tá? A semana do lançamento foi
fevereiro aqui de 2025, já com 20% vendido até a data da publicação aqui dos resultados dela, que foi no dia 19 de maio desse mês, agora recente. Da mesma forma, ela traz aqui empreendimentos que estão também, como a gente fala, Guerra, no segmento econômico. Olha aí, ó, o tamanho do VGV, 298 milhões, tá? Colocou a mercado no dia 21 de março, em 90 dias aí tem metade comercializado, tá? É aquilo que toda hora a gente reforça aqui, né, Gá? Minha atuação tradicional é no segmento médio, no alto, no altíssimo padrão, mas eu não perco as oportunidades do segmento econômico e me preparo para isso, escolho o terreno com a adequação da demanda e o resultado aparece e eu não perco essa grande alavanca que o programa Minha Casa Minha Vida está trazendo, né, Guerra? Você percebe aqui, né, Siqueira, eu fiz uma conta rápida, nesse caso aqui, no segmento econômico que ela está dizendo, se você fizer uma conta aqui dos 298 milhões de VGV pela área privativa total, você dá 13 mil reais, 13.200 por metro quadrado, Sim, né? E ela está conseguindo vender a esse preço, para você ver como a situação realmente é interessante aí para o mercado, né? sem dúvida, sem dúvida. Atraente aqui, no caso aqui específico, no mercado em São Paulo, na, na Zona Leste aí, onde é o grande impulsionador do mercado hoje aí do econômico. Atratividade, principalmente os mercados aí na proximidade de linha do metrô. E ela já apresenta também os próximos lançamentos, Guerra. Quer dizer, tem pão preparado para ir para o forno, tá? Sim. E oferece a mesma qualidade de informação para que a gente tenha aí um andamento antecipado, tá? Importante para o cliente que está comprando, está vendo que a empresa, de uma forma ou outra, ela está sempre oxigenando o seu próprio negócio. Para o acionista, tá? Um outro fato importante, porque ela vê a usabilidade e a oxigenação também dos land banks, né? Sem guerra. Uhum. E traduz números importantes aí para o mercado. Falei, ó, ah, não existe receio em qualidade de informação a ser colocada no mercado, né, cara? Toda informação de qualidade está lá disponível no mercado. E você tem que saber, né, que na sua análise, o investidor ele sabe disso, que você ao analisar uma empresa, você analisa, que nem você comentou a questão do land bank, e sabendo que esse land bank, todo esse land bank, ele tá vinculado a um projeto futuro, né? Então você Perfeito. percebe e você tem condição de avaliar todo o VGV potencial de todo esse land bank nessa esquerda. Isso mesmo. Vendas líquidas, então ela novamente compara primeiro trimestre de 2024 com o primeiro tri de 2025, um crescimento aí de 29% no volume de vendas, um VSO, que é exatamente a velocidade sobre a oferta, tá? Também elevada, e ela, uma informação importante, né, Gaga? Ela conseguiu uma redução de 45% no número de distratos. Isso Uhum. também é um tranquilizador que, mesmo no mercado competitivo, certo? Não exime a análise prévia do cliente que está comprando, para que você não tenha um problema futuro aí de carteira, mas também uma preocupação interna de ter clientes com qualidade de compra, né, Gá? O distrato, né, é sempre bom, esse número ele é sempre bom ser analisado, né, Siqueira, porque é o seguinte, o distrato ele pode ocorrer por diversos motivos, né? Ele pode ocorrer pelo motivo eventual do comprador não ter mais condição de pagar, então ele simplesmente sai, né?
ele pode haver o distrato também em função de que no momento, porque normalmente você quando compra um apartamento, você paga ali 20 a 30% durante a obra e no final você paga o restante nas chaves. O que aconteceu e acontece e pode acontecer, e por isso esse número tem que ser muito bem acompanhado, é que no final, às vezes a pessoa vai fazer aquela conta, e isso ocorre muito, né? Ele faz aquela conta, puxa vida, eu vou pagar tantos mil reais na chave, mais do que eu paguei, dá menos do que se eu, dá muito mais do que se eu for fazer o distrato, né? Então a venda, na hora que ele for saber o valor da venda do apartamento dele, é menor do que o valor que ele já pagou mais o que ele tem a pagar. Isso também causa esse problema do distrato, que é o que aconteceu uns tempos atrás aí, que foi motivo até anterior ao lançamento da lei do distrato, né, Siqueira, que foi o que ocasionou grande problema em grande parte das incorporadoras, né? Perfeito, cara, perfeito. E no requinte de detalhes, empreendimentos aí que ela também desafia para, às vezes também para situações que hoje o incorporador tem grande dificuldade de programar entregas, então ela dá cada um dos posicionamentos dos empreendimentos aqui, da previsão de entrega que ela já tem para esse ano, sabendo que teve alguns empreendimentos que tiveram intempéries aí de percurso, né, Gá? Que é Uhum. absolutamente normal na economia que a gente tem, mas ela já dá uma programação tranquilizadora para os seus clientes, compradores e investidores. Importante ter essa prévia. E trazendo aqui nos números que o Guerra já tem mais domínio, né? A questão de receita líquida, quanto que ela conseguiu evoluir em relação aos próprios lançamentos. Ela mesma afirma aqui que esse primeiro trimestre de 2025 foi o melhor primeiro trimestre de receita líquida da história da empresa. Para você ver, né, Guerra? Tá? O mercado está ruim para quem não está atuando, Exatamente. vamos dizer, né? E a questão do lucro bruto, que ela continua também ampliando aí os números em relação a resultados no comparativo de 12 meses, primeiro tri de 2024 para 2025, um crescimento de 50% no lucro bruto. A questão de receita líquida, né? Que é a hora que começa, né, cara? Lucro bruto, vão pagar imposto, tirar as despesas, tirar aquela surpresa como a gente viu aqui, do própria questão de distrato, aí começa a aparecer o real aqui, mas mesmo assim um crescimento de Uhum. 30%, né, Sim. cara? E, desculpe, a questão do lucro bruto, como falei, um crescimento de 50%, e o resultado financeiro, tá? De um período para 2024 para 2025. É um processo que a gente sempre considera muito importante em analisar o ROI, né, Guerra? A rentabilidade esperada aqui na operação e a estrutura do capital hoje, como que é a composição de dívidas e como ela se programa em relação a essas dívidas e ao mercado. Quanto que ela tem aí no caso de debentures e CRIs, que é importante nessa transparência dos números. Sem medo de ser feliz, né, Guerra? E o que boa parte das empresas listadas em bolsa fazem, elas já divulgam a questão dos dividendos e quanto vai corresponder em relação ao lucro líquido ajustado. Importante para investidores e os acionistas.
banco de terrenos, a gente sempre reforça aqui, né, Guerra, que independente de você ser o melhor bem relacionado do bairro, da cidade ou da sua região, você tem um land bank saudável, pronto para lançamentos, com a estruturação e a viabilidade econômica definida, já em fase de aprovação, traduz já um volume de recurso futuro importante. E isso é praticamente dinheiro em caixa, né, Gá? Essa questão foi o que a gente comentou, né? Você também comentou que o Land Bank, você não é, poxa vida, eu tenho tanto lá de terreno no meu estoque lá, que tá, não, isso não significa nada se ele não estiver vinculado ao empreendimento, estiver vinculado a uma situação de transformar isso em VGV. Então, você fala assim, puxa vida, mas como é que eu vou saber qual o potencial de VGV que eu vou ter nesse terreno? É sempre, a gente volta naquela situação de pesquisa de mercado, né? Você faz toda uma pesquisa de mercado, verifica qual o potencial, estabelece qual o nicho de mercado que você quer atingir e onde, mas tudo isso com antecedência, né, Siqueira? Então você já faz um estudo, para isso a sua equipe que faz a análise desses terrenos, que faz toda essa prospecção e depois uma análise da potencialidade dele, ela tem que ser uma equipe muito bem qualificada, que ela pode ser interna, ou ela pode se utilizar de empresas, de startups e de outros mecanismos que também pode, porque às vezes você é pequeno, você fala, puxa vida, para eu ter uma estrutura de captação tão qualificada, eu vou gastar muito, vou ter que investir muito dinheiro. Para isso existem várias ferramentas, né, Siqueira? Tem o próprio Terreno Certo aí que pode ajudar, como tem outras startups aí que fazem todo esse trabalho de analisar quais os locais que têm o maior potencial, de analisar quais os locais que vai. Aí sim, você vai saber que aquele terreno ele pode gerar tanto de VGV, e aí você consegue saber o momento de você comprar esse terreno, o momento de você negociar esse terreno, né? E não é simplesmente você chegou um terreno aí, eu acho que é bom e compra. Não, jamais você pode fazer esse tipo de análise ao adquirir um terreno e jogar no seu land bank. Perfeito. Aí a gente vai fazer todo para casa, né, Guerra? Como você disse muito bem, todos os dados que reforçam ou não o negócio, a negociação em cima daquele terreno, administrar é, toda a qualificação necessária para a aprovação desse terreno e, principalmente, administrar ora ansiedade, ora Uhum. é, o mercado que se aproxima de terrenistas sem tanta qualidade de informação e fica ali simplesmente fazendo um trabalho de guerrilha em cima de terrenistas que precisam de segurança jurídica, segurança comercial, segurança dos números que estão sendo implantados, um preparo contábil tributário em cima desse futuro patrimônio que vai vir, quer dizer, uma linha, uma esteira muito completa. E o trabalho pode ser transferido para empresas terceirizadas, como eu aqui pela Terreno Certo, pela Buckerman Consultoria através do seu trabalho, e na real não exige manter esse staff fixo dentro da empresa. Contrata-se por terreno e a gente dá toda a segurança e o laço necessário para que os negócios aconteçam e as oportunidades não se percam. Não é assim, Guerra? Exatamente, Siqueira, você não precisa ter toda essa estrutura, que realmente é uma estrutura que é um valor elevado. Eu não falo custo, porque sempre isso é um investimento, né? Porque você está tratando do futuro da sua empresa, né? Então, eu acho que hoje, com as ferramentas que existem, não justifica você não ter o seu land bank já bem azeitadinho, sabendo o que você vai fazer e qual o potencial que ele tem. Exatamente, é. E então, aproveitando aqui as informações de qualidade do MaeseTech, e de uma forma ou outra, os futuros lançamentos dela também são diversificados de acordo com, ora com o segmento, ora com a região. Então, ela já dá para cada uma das situações uma expectativa
importante aí de aproveitamento, especificar a questão do número de unidades, certo? E quando tem sócios, inclusive, já definindo quanto que é a participação dela em cada um dos terrenos que estão sendo analisados, né? E, como a gente falou aqui, ó, em 71% dos terrenos que a Exetec detém, certo? Ela qualifica também por VGV. Então, 71% dos terrenos tem um VGV maior de 200 milhões de reais. Isso já cria uma segurança importante, né? Acho que a etapa agora que muitos incorporadores que atuam exclusivamente no segmento Minha Casa Minha Vida e conseguiram se surpreender em relação a números melhor qualificados com o Minha Casa Minha Vida faixa 4, um reaproveitamento, um reestudo, né, de lançamentos que já estavam na agulha, tá? Importantíssimo. Para quem está preparado, não perde tempo, né, cara? Já faz a adequação e já faz a ampliação Uhum, para esse novo cenário. E a própria Zetec dá aqui, ó. A duração média ponderada pelo VGV dos terrenos é um prazo de 8 anos, colocando desde a aquisição até o fechamento da SPE dentro da jornada do aproveitamento do terreno na uhum, bancada dela. Muito bom, né, cara? sim. E definindo as regiões e os bairros onde ela possui os terrenos. Então, o mercado de Osasco ela tem 1,3 bilhão em terrenos, 5 terrenos destacados nessa região, 4 terrenos lá na Zona Leste, certo? Um terreno em Mogi, um terreno em São Caetano e 11 terrenos na Zona Sul de São Paulo. Sem medo de ser feliz, tá aí, ó. Quem quer atuar com a empresa, né, Gá, tem um cenário praticamente 90% claro do perfil, do tamanho e de como atender uma EZTEC no mercado. Agradecemos então aí a Emílio Fugazza, tá? Pedro Tadeu Lourenço, Christian de Mello, Giovanna Bittencourt, Tiago Borghese e Vinícius Martinelli, com a qualidade de informações que vocês nos permitem aqui traduzir essa grande escola que chama Exetec. Parabéns aí a todos, né? Vamos agora falar de uma outra ótima escola aqui, que é o time da Elbor, tá? Henry Bornstein e Marcelo Bonadonna. Tomamos aqui a liberdade de traduzir os números que vocês qualificaram logo no começo desse mês de maio, especificamente aqui no dia 13 de maio, que foi divulgadas as informações. Então, a empresa também com vendas brutas em crescimento, 39,5% em relação ao período de 2024. Quer dizer, você vê que o cenário, Guerra, tá? É gigante em todas as empresas, de crescimento e surpreendendo com os resultados. Velocidade de vendas também surpreendente. Ah, em relação ao VGV líquido, tá? 30% participação da Elbor, e a questão também dos repasses, certo? É, onde que existe uma primeira preocupação, que ela teve um crescimento aí de 44%, comparando com 2024, é a questão de repasses. Mas continua a preocupação aí em relação ao cumprimento desses repasses, né, Guerra? Que, queira ou não, alguns bancos aí andam reprogramando, né, Guerra? Que atrapalhando o alinhamento com as obrigações das empresas, né, Guerra? Essa parte aí, ela mexe muito, né, no caixa, né? Então, enquanto a coisa para andar direitinho, para que seja bem siga, né, o seu rumo que foi planejado, é importante que todos os agentes aí cumpram a sua parte, né? Então, a questão do repasse pelos agentes financeiros é muito importante.
À medida em que Isso eles aí. também começam a atrasar os pagamentos, isso afeta diretamente não só o problema da rentabilidade das empresas, que ele é minimizado, como também a questão da própria sobrevivência da empresa, né? Porque vai mexer diretamente naquilo que faz com que a empresa ande, que é o caixa. Sem dúvida. Então, a gente já tem a Elbor já traz logo no começo aqui, quanto que representa hoje o land bank dela? 12 bilhões de reais, onde 71% desse estoque futuro pertence à própria Elbor, tá? Ela tem muitas parcerias nesse sentido. Ela já traz aqui, em relação aos empreendimentos, certo? Quanto que representa cada um desses empreendimentos do VGV, tá? O segmento que atua e quanto que representa a participação dela. E traduzindo aqui, né, Gá, no VGV, o que que é médio padrão, o que que é altíssimo, o que que é alto padrão, o que que é médio alto, o que é econômico. Um desenho com, com qualidade para quem quer ser um fornecedor aí da Elba, de como atuar com a Elba. Uhum. Aqui eu compilei as duas informações distintas, no que ela fez de apresentação e no que ela divulgou de release. Tive a empresa aqui, dentro da atuação dela, ela está mais de 80% dentro da cidade de São Paulo. Os lançamentos que ela colocou ao mercado nesse primeiro trimestre, praticamente 491 milhões aí. Quantas unidades representam, qual segmento, tá? E qual a participação da Elbor dentro do empreendimento e quanto foi vendido dos empreendimentos só nesse primeiro trimestre. De novo lá, Guerra, é só olhar ali, eu ver o segmento médio, quanto foi de venda no primeiro tri, nesse Uhum. do ano, e o Minha Casa Minha Vida, de novo, se destacando. É, a velocidade de vendas é bem gritante, né, a diferença de um para o outro, né? Quanto foi vendido, exatamente. Os ensinamentos que toda hora a gente fala, né? Reforça, querido, se prepara, tá? O Minha Casa Minha Vida, queira ou não, aí tem mais 18 meses plenos com recurso destacado, sem nenhuma possibilidade aí de deixar incorporadores aí a qualquer evento contrário. Crescimento das vendas contratadas, um crescimento mais de 40%. A estratégia comercial que impulsiona a velocidade sobre oferta, o VSO. A questão do estoque, certo? E de que forma esse estoque hoje está distribuído dentro das regiões de atuação da Elgo. E uma empresa que trabalha com muita parceria, É, valoriza bastante a parceria, né, Siqueira? bastante, bastante. E, tá? Para quem conhece a história da família Bornstein era o B do BCN, que se tornou, né, o grande investimento do Bradesco. A família Bornstein é um dos grandes acionistas do Bradesco, certo? E uma empresa em Mogi das Cruzes, atuou forte em São Paulo e continua destacada aí, privilegiando as parcerias. E estoque pronto também, num cadenciamento aí de enxugar o estoque, né, Guerra? Que sempre é uma preocupação de mercado. Como são números auditados, né, Guerra? Isso mês a mês tem empresas profissionais de auditoria que fazem essa atualização antes de se
fazer a divulgação para o mercado, como ela fez no meados do mês de maio. E trazendo aqui também as entregas é, que ocorreram dentro do trimestre, quanto foi vendido, tá? E quanto tinha de repasse. Você vê, Guerra, cada incorporador nos dá um requinte de detalhe importante. Você vê que o médio padrão ele tem 72% de vendido, né? E o alto padrão 98%. Isso, Tá? A participação da Elbor também 60% no alto padrão, 18% no médio, né? isso. É realmente o alto padrão e as duas extremidades é que estão com maior possibilidade, com maior, vamos falar, efetividade na venda, né, Siqueira? Sem dúvida, Guerra, sem dúvida, Essas sem são as dúvida. duas extremidades, tanto o alto padrão quanto o O padrão básico, econômico, é o econômico. exatamente. Perfeito, perfeito. Ela traduz aí a questão dos repasses, quanto que atingiu nesse trimestre e quanto que cresceu. E para quem tem uma grade forte, né, Guerra, e quer uma inspiração, uma empresa que tem 18 empreendimentos em construção. Uhum. E a previsão de cada um deles na grade aí de lançamentos, com os respectivos, né? Praticamente aí está entregando o bairro, o endereço, os números completos, né, Guerra? Sem medo de ser feliz, ó. É, já com projeção até 2028, né? Exatamente. Então, é assim, a qualidade de informação, ela preserva a sua fidelização junto aos seus investidores, tá? Traduz para aquele futuro comprador que está enxergando lá no terceiro TRI de 25, certo? Comprar alguma coisa lá em São Bernardo, né, Guerra? Uhum. Tá lá um desenho, né? Ela tem um empreendimento lá em São Bernardo para lançar, ou tem a fase um, 2 e 3 lá do Pátio São Bernardo. É, Primeiro TRI de 2026, quem que é a segunda fase do My Place no Jardim Botânico, tá lá também. Então, Guerra, a empresa não tem receio de se posicionar no mercado. Ela entende a força da marca, entende quanto, que nem a propaganda da Chevrolet, não compre carro amanhã, né, Guerra? é isso aí. E a receita operacional, lucro bruto, números aí que o Guerra sempre consegue analisar um pouco mais, e da margem final do primeiro TRI, quanto representou. Você vê, né, ela, no primeiro TRI de 2025 para o quarto TRI, ela conseguiu aí um custo aí de 6%, um resultado praticamente equilibrado aí no 0,7, né, Guerra? Sim. Despesas gerais administrativas e comerciais, lucro líquido, um crescimento aí semi-equilibrado aí, né? 33 milhões no primeiro TRI de 2024 para o primeiro TRI de 2025. Endividamento total, gestão do endividamento e de alavancagem, geração de caixa consolidada, primeiro TRI 2025.
Números fortes, né, cara? Sim. E as prioridades para ela 2025, tá? Gestão comercial ativa. Hoje a tecnologia tem ajudado muito a questão de dados, e a inteligência artificial que está aí fazendo com que os dados consigam um alcance qualificado melhor. A administração eficaz do Land Bank, você vê, coloca claro aqui que é importante a Land Bank e mais um Land Bank que você tenha domínio total sobre esse Land Bank, né? Sem ficar criando o terreno criando mato, o terrenista preocupado quando é que vai lançar, certo? O mercado sem saber que você de repente tem uma oportunidade bacana naquele bairro que ele pretende investir ou pretende morar. A questão da programação de entregas, os lançamentos que ela vai preparar e principalmente reforçar aqui geração de custos e redução de alavancagem. É um cenário que todas querem escapar, né, cara? Mesmo as que Ah, têm a escola e os dois pés na escola do banqueiro, né, cara? tem. São essas três coisas essa questão que ele coloca: disciplina, gestão de custo e redução da alavancagem. Esse é que todas as empresas têm que buscar sempre. E agradecemos aí Leonardo Piloto, Lúcia César e Luiz Monteiro e Bruno Vitello aí pela qualidade de informações. Parabéns a Elbor aí, uma excepcional escola. Henri Borenstein e Marcelo Bonadonna. Grande abraço e obrigado pela confiança aí dos números com o Momento Imobiliário. E vamos para uma escola absolutamente diferenciada aqui, Guerra, que é a JHSF, tá? Números do primeiro tri. Grande diferencial de uma JHSF, que é uma empresa lastreada em empreendimentos que traduzem, é, que traduzem um retorno recorrente. Então, ela tem a área de incorporação, mas ela tem a área, a preocupação dela é em ter uma qualidade de empreendimentos que possam, com o resultado recorrente, ampliar os ganhos e a presença dela no mercado com uma gestão própria. Principalmente para uma empresa que atua praticamente aí no alto e no altíssimo padrão. E nos empreendimentos de hotelaria, hospedagem, restaurantes. Então, é um incorporador com um lastro muito específico e é maravilhoso a gente olhar como a empresa tem um domínio gigantesco daquilo que é o foco de mercado dela. Então, ela mesmo reforça que o sucesso operacional dela exatamente é ela atua num ecossistema que é de alta renda, a representatividade na renda recorrente, esse é o outro grande diferencial de uma JHSF, certo? E trabalha com estrutura de capital, perfil de dívida e redução de custo, mesmo atuando num segmento que exige uma qualidade fora da curva, né, Guerra? A redução de custo é a preocupação importante. Então, aqui, Guerra, ó, renda recorrente representam 332 milhões de receita bruta, um crescimento de 36%. Eu acho que é uma grande escola aí para empreendedores que a gente já ouviu aí frases, né, Guerra? Não, eu vou fazer um empreendimento aqui, aproveitar minha mão de obra e criar um empreendimento aqui que vire um caixa futuro, uma renda recorrente futura. Quem é que faz isso no mercado? Fala e faz, né, Guerra? Então, tem aqui uma empresa que É, tem uma escola, né? um grande volume no recorrente. Então, ela otimiza a mão de obra dela, uma qualificação importante e atua em segmentos aqui, ó, Guerra, absolutamente de uma dificuldade extrema. Shopping, hospitalidade, gastronomia, né? Gestão de aeroporto. Não são segmentos fáceis, né, Guerra? Não.
Mas ela na medida em que ela faz isso, né, Siqueira, ela consegue, onde ela diversifica a sua atividade, então aquela atividade que eventualmente está com dificuldade, a outra supre a necessidade daquela, né? Então por isso que é importante nisso aí. O nichar é bom? O nichar é bom sim, mas sempre você tem que ter uma outra uma outra especialidade onde você também domine para que você não fique refém apenas daquela atividade, né? Exatamente. Então, aqui, ó, renda recorrente, quanto que representou em crescimento de receita bruta, tá? E resultado bruto, no EBITDA ajustado e quanto representou no lucro líquido dela comparativamente primeiro trimestre de 2024 para 2025. Robusto demais, né, cara? Fantástico. Bastante Fantástico. mesmo. E dessa renda recorrente, o que equivale a shopping, 33%. HIG aqui é hotelaria e gastronomia, representam no desenho aqui 14%. Aeroporto crescente, uma gestão específica aqui. A parte de clubs e residence service, que utiliza da boa parte da hotelaria. E agora a gestão de capital, que daqui a pouco começa a aparecer um resultado também expressivo. Quanto foi o crescimento financeiro consolidado em cada um deles? Sempre atualizando números do primeiro TRI, 2024 para 2025. E aqui ela especifica cada um dos empreendimentos. O que ela diz aqui do SCJ é o Shopping Cidade Jardim, tá? Uhum. E onde ela coloca aqui 12 flagships, são marcas internacionais, onde ela tem exclusividade daquela loja e daquela marca, e onde vai ser a instalação dessas lojas, dessas marcas, que ela tem exclusividade internacional. E, para não dizer que eu não falei das flores, né, Guerra? Não só basta ela tem lá o Shopping Cidade Jardim, ela vai ter um shopping na Faria Lima, muito próximo a Iguatemi. Inauguração já no segundo semestre aqui, né? Exatamente. Ali é onde o pessoal chama da nova Faria Lima. Traduzindo de novo, números, as vendas em lojistas, quer dizer, ela efetuou todas as intempéries aí também da, da pandemia, se recuperou e crescimento constante. E, né, e falando em pandemia, nos segmentos, shopping afetou, Uhum. hotelaria afetou, gastronomia afetou, lazer afetou, e está aí com uma gestão fantástica. Não pulou da atividade por causa da pandemia, né? Pelo contrário, ela aprendeu no próprio cenário a criar a atratividade e o crescimento dentro do segmento. Estava fora aqui, porque ela também, como algumas empresas, elas fazem uma apresentação para o mercado, para os acionistas, da publicação dos resultados, e lançam internamente um release mais completo. Eu pensei essa informação aqui desse release mais completo, onde ela lista aqui onde estão cada um dos equipamentos dela, dos empreendimentos dela, e quanto que representa em participação dela, da JHSF, quanto que representa em ABL, no caso dos shoppings, certo? Quanto representou em vendas e quanto representou cada um deles na operação e no portfólio dos negócios. Forte, né, Gara? Uhum. E uma satisfação que ela está dando é exatamente que ela, dentro do empreendimento Boa Vista, que é aqui no nosso quilômetro vizinho a Porto Feliz, né? Dentro de Porto Feliz, no quilômetro 99 ali,
tá? Que ela ampliou também a parte de serviços do Shopping Cidade Jardim dentro do empreendimento Fazenda Boa Vista. Hospitalidade e gastronomia, quanto representou aí de receita, tá? E expansão também internacional das marcas. Miami, Londres, Sardenha, Cascais e Uruguai. E aqui o desenho, que também foi pensado do release, que ela colocou, que ela também detém a marca Fazano aí, na parte de gastronomia e hospedagem. E onde estão cada um desses restaurantes, esses empreendimentos. Brasil e o mundo. Quanto representou do Happy Par, que é a grande dificuldade, né, Gá? Manter esse Happy Par positivo, a gente Uhum. sabe na nossa escola de hotelaria quanto que é a dificuldade, uma questão de incremento e recuperação do couvert, a parte de restaurantes. Olha o requinte de detalhes, isso aqui é maravilhoso, entendeu? Um absolutamente domínio dos dados. E a nova moeda dela aí de negócios, que é a parte do aeroporto. Inclusive, ampliando com a construção de 4 novos hangares. Hangares no empreendimento. E esse crescimento, olha, ao faturamento, olha a questão do movimento e os faturamentos. Ó. Crescimento de 49% no movimento, abastecimento e receita bruta e EBITDA ajustado. Uhum. E exatamente essa questão dos 12 hangares distribuídos lá são 36 mil metros quadrados que somam mais 56 mil metros de pátio, Guerra. Então, você imagina um aeroporto que tem possibilidade ocupada atual lá de 150 aeronaves, Guerra. Ela enxergou um negócio interessante, né? Se queira que desafoga os Sem aeroportos, dúvida, né? O aeroporto ali de São Paulo, né? sem dúvida, sem dúvida. Tá aí a qualidade importante. E a parte de clubes, né, Guerra? Toda hora a gente fala, os clubes vão fechar nas cidades, vão virar, né? Vão virar fantasmas. Aí uma empresa que dentro do segmento de alto autismo padrão, ela fez da parte de residências com serviços e clubes um braço de negócio fortíssimo também. Então, ela oferece residência de qualidade, serviço, e ampliando, aqui no Fazenda Boa Vista, aqui na Porto Feliz, você vai ter o Hospital Albert Einstein, já divulgou isso, não deu tempo de eu encaixar aqui, já divulgou o Hospital Albert Einstein dentro do complexo Fazenda Boa Vista, e uma das melhores escolas de São Paulo dentro do Fazenda Boa Vista. Bacana, né? Bacana, né? A parte de clubes e residências, como está indo, então ela oferece entretenimento, quer dizer, a segunda residência do cliente, de altíssimo padrão dela, no urbano, está resolvido. Ou fora do país, está resolvido. E a estratégia que ela vai seguir e ampliar aí para os próximos meses. A parte de, principalmente no JHSF Residências, a questão de locação que também está em crescimento gigantesco, Guerra. Com um público de um ticket muito diferenciado. É. A parte, ela fez uma parceria aqui com um fundo internacional aí, que é a ONU, tem 2 bilhões hoje de reais no caixa, tá? Um crescimento robusto, quer dizer, ela já tem um investidor que enxergou que
para todo esse crescimento dela, dá para fazer melhor, dá para crescer melhor. E a parte de incorporação, Guerra, exatamente onde ela, acho que deixa algumas lições aqui importantes para nós, ó. Então, ela lança seletivamente, tem um land bank próprio, que toda hora a gente reforça que é um caminho importante também, e se orienta em lançamentos nas regiões onde ela tem a marca dela fortalecida. Nossa, o GV dela potencial 38 bilhões. 38 bilhões, Guerra. Sem existência de permuta. Perfeito? É, Uma grande escola, né, Guerra? é do, E está aí a questão do crescimento das vendas, quanto foi o resultado em relação aos números que ela colocou no mercado. E não só das vendas de participação, onde ela tem uma participação minoritária, mas também nas captações aqui que ela fez a mercado. Quais são esses números e de que forma e que tipo de taxa de juros que ela está pagando. Então, né, ó, Garra, você está contratando um CRI para o seu cliente aí, depois você compara quanto que é o CDI de um CRI, Uhum. né, de um cliente nosso local para um CRI de uma empresa com potencial, com compliance, está dentro da bolsa, certo? Isso mexe direto na taxa de juros, né? Siqueira, porque quanto mais a empresa tiver estruturada, mais a nota dela no rating dos fundings vão ser favorecidos, né? Então, a Exatamente, taxa de risco vai reduzindo em função daquilo que a instituição verifica de informações seguras, né? Então, exatamente, quanto mais você refletir a transparência da sua empresa, mais você vai ter um custo menor no financiamento da sua operação. perfeito, Guerra, é isso mesmo. E o perfil da dívida da companhia, rola abaixo as dívidas, vamos tirar dívidas da frente, land bank próprio, investimento, né, excepcional para o investidor, com certeza é prazeroso para o investidor ter o risco dele sendo assistido por uma marca como a JHSF. Quando você vê Muda. também esse índice da dívida líquida pelo patrimônio líquido também de 0,39, também é um indicativo bastante interessante e que dá bastante segurança também. Isso. Então, Guerra, é aquilo que você falou. Não importa o tamanho, se você está começando, se você está no médio, se você já está se encaixar nesse modelo, é uma prática que tem que dar o primeiro passo. Segundo passo, terceiro passo, É isso fazer aí. uma implementação Você tem que completa. colocar, como na nossa vida também, né, Siqueira? Você tem que colocar tudo aquilo que você pretende ou que você sonha, que colocar na linha do tempo. À medida em que você coloca na linha do tempo, a possibilidade de você transformar isso em realidade, ela é quase que certo, né? É certeza que desde que você coloque na linha do tempo e vá corrigindo os rumos, né? Porque para se chegar não é fácil, não existe nada fácil, né? Nada é fácil dizer Sem que, dúvida. né? Nada é fácil, mas quando você coloca isso como meta e coloca isso na linha do tempo, você vai conseguir sim. Exato. Então, nossos agradecimentos aí ao Augusto Martins, CEO, Breno Vicente, tá? A Mara Boaventura Dias, todas do Departamento de RI da JHSF aqui. Agradecemos aí a possibilidade de a gente poder transferir essa escola fantástica aí que vocês praticam, com resultados. Cursos e eventos, Guerra, só para poder reforçar algumas estreias, ó. Nosso amigo aqui, Giancarlo Nicastro, que está no nosso grupo de WhatsApp, tá? E é um grande parceiro aqui do Momento Imobiliário,
criando o podcast dele, específico numa leitura e aproveitando toda a inteligência deles em lajes corporativas, shoppings, tá? Logística e primeiro tema deles, Guerra, os empreendimentos multifamily. Tá aí, já Uhum. foi comentário nosso aqui dentro da grade do Momento Imobiliário. Tá aí um convite que a gente estende aqui com muito prazer, aí, trazendo dois grandes especialistas aí, Rodolfo Serra, tá? E o Kim Azevedo. GRI ativo, agendas no dia 10 de junho, dentro do residencial, tá? Constru Sul, lá trazendo todo o mercado do Rio Grande do Sul, em que pé está, como é que anda. Uberlândia, uma locomotiva dentro do estado de Minas, tá? São Paulo também vai ter lá o nosso Summit, tá? Que é um congresso do imobiliário, trazendo aí palestrantes aí absolutamente ímpares do mercado. Hotelaria, novamente, a Accor fazendo lá o papel do cenário de recuperação, tá? Dentro do evento do GRI, dia 18 de junho, também em São Paulo. Loteamentos, GRI forte nesse segmento, tá? Estendendo. Rio de Janeiro, dentro também do Summit e do Congresso Imobiliário, trazendo aí empresários e profissionais importantes do Rio de Janeiro para essa escola, certo? Talvez as novidades que a pessoa da Elos vai trazer para nós aqui no próximo encontro. E sempre reforçamos, né, a participação lá no Cienge, grupo crescente lá de membros, com mais de 15 grupos de estudo, tá? Para quem fica o convite. A escola disponibilizada pelo Cresce, pela TV Cresce São Paulo, 8.400 vídeos, mais de 43 milhões de visualizações, tá? Uma escola crescente aí de graça para corretores. Agradecimentos a todas as associações, empresas que nos ajudam aqui no bate-papo. E Guerra, agradecendo aí a confiança, desculpe estender um pouco mais, mas acho que merecia a gente olhar com lupa, tá? O que as grandes escolas podem oferecer para a gente poder trazer para o nosso pequeno, médio, tá? E dito grande empresário do que o mercado oferece. E espero que o material seja bem utilizado por todos aí. Obrigado pela confiança, Guilherme. Com certeza, esse material, como sempre, né? Como sempre, o material que é disponibilizado aqui no Momento Imobiliário, ele tem o objetivo de estar inspirando, e com certeza esse é mais um, né? Que vai servir como uma inspiração para aqueles que estão aí sempre buscando no mercado imobiliário o seu futuro. Ah, então, eu acho que é mais uma contribuição que o Momento Imobiliário está dando aqui, e com certeza essa apresentação é mais um degrauzinho aí que para as empresas sempre está pensando, né, Siqueira? Por que não eu estar também nessa lista, né? Então é Isso isso. aí. Então é isso. Eu acho que um abraço a todos aí na nossa audiência, um abraço a você também, Siqueira. E vamos lá, na quinta-feira estamos de volta aí. Excelente. Guilherme, um grande abraço, viu? Obrigado a todos pela Valeu! audiência. Até lá.